Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Então, mais um encontro, um dos últimos, sobre esse livro Experiência e Conhecimento. Essa distinção fundamental, né? O que é conhecimento e o que é experiência para o Vedanta? Nesse livro, o James ele esclarece, né, em trocas de e-mails, vários tópicos que aparecem o tempo todo como dúvidas, por causa da abordagem do Vedanta, que ela parece contradizer em muito, né, as nossas impressões experienciais. Por quê? Porque o Vedanta diz que a realidade é não dual, e as nossas impressões experienciais indicam o contrário, que a realidade é dual. É você e coisas, você e o mundo. O Vedanta está dizendo que não tem nada disso, que só tem você. É isso que ele está dizendo. Não, você está enganado, só tem você. E aqui, no último capítulo, ele se detém nos mitos da iluminação, nos mitos do conhecimento de si, né? Conhecimento de si, conhecimento da consciência. Esse si que é a consciência, esse eu que é a própria consciência. A conclusão final do Vedanta é que fica claro para o estudante que esse eu inquestionável dele, do qual ele é ciente, eu sou ciente desse eu que sei dele. Essa ciência, esse saber que ele vai chamar de consciência, é exatamente a consciência que é o mundo. É a mesma coisa. Esse eu aí, essa consciência que está aparecendo aí, vendo tudo, é da mesma natureza do mundo. E o mundo é só isso, em última instância. O mundo é a realidade subjacente a essas aparências, que são ela mesma. A gente chama que ela está subjacente, porque para o estudante não está claro que essa realidade é que está na frente mesmo. Então, a gente diz, essa realidade subjacente ao mundo é exatamente essa consciência ordinária que você está usando agora, né? Para lidar com tudo aqui, com essa aula de Vedanta, esse encontro de Vedanta, para lidar com sua família, no seu dia a dia. É a mesma natureza, idêntica. Essa que é a conclusão final do Vedanta. É uma conclusão de conhecimento, de saber, que ela transcende a experiência. Por que ela transcende a experiência? Porque ela não depende da experiência. O contrário, a experiência é que depende dela. Mas, devido à genialidade do Vedanta, questionando a sua própria interpretação da sua experiência aparentemente dual, é que isso vai começar a ficar claro para você, de que, na verdade, não tem essa dualidade e que essa sua consciência é da mesma natureza dessa consciência que rege o mundo todo, né? O grande espírito, vamos dizer assim, né? O Paramatma, é a mesma coisa, né? Então, nesse caso aqui, os mitos de iluminação, eles naturalmente vão ser mitos que estão confundindo o conhecimento do que você é com experiências de estados mentais especiais, extáticos, vamos dizer assim, né? Estados extáticos, estados que não são comuns, estados mentais que não são comuns. Tá? Então, isso aí gera toda uma busca por experiências. E uma das experiências que elas muitas vezes ocorrem espontaneamente e depois passam a ser buscadas por muitos que veem na iluminação uma experiência,
uma experiência, um estado mental extraordinário, uma dessas experiências bem comum é a experiência da unidade, né? Como toda experiência, ela está se apresentando e está sendo interpretada pelo quê? Pelo corpo sutil. Mas é uma experiência tão esmagadora em relação aos condicionamentos que a pessoa tem, que ela acaba achando que ser ela é aquilo ali. Ela se esquece, na verdade, que aquilo é mais uma experiência, porque isso não dura, e que está se apresentando tanto quanto está se apresentando qualquer coisa na sua vida. Se apresenta para quem? Para você, a consciência, né? Então, a experiência da unidade. O James ele vai argumentar contra essa ideia, vai ser um argumento. Para refutar essa ideia, vamos tentar identificar a localização dos objetos, né, que é um recurso que o Vedanta usa muito. Você experimenta esses objetos lá fora, né? Eu estou dentro de um corpo e existe o lá fora, né? No mundo, ou você os experimenta na sua mente. Atenção, atenção, né? Toda experiência, ela se apresenta para o corpo sutil. Atenção. Eu os experimento na minha mente. Ele está usando mente aqui no lugar de corpo sutil. Quão longe está o objeto que você está experienciando da sua mente? Está flutuando na superfície da mente? Não, não está. Onde está, então? Ele se fundiu na mente e a mente tomou a forma do objeto. Ou seja, a mente está lidando com esse objeto, com qualquer objeto, seja uma sensação, seja um sentimento, seja um namarupa, uma forma, um nome qualquer, da mesma forma. A mente não tem forma e por isso se diz em algumas escrituras que a mente ela se molda, né, aquele namarupa e aí identifica aquele objeto. De qualquer modo, isso está ocorrendo aonde? Lá fora desse suposto eu interiorizado? Não. Isso está ocorrendo tudo no seu corpo sutil, na sua mente. Tudo, absolutamente tudo. Permitido isso, né, pelo acesso que os órgãos dos sentidos têm sobre esse mundo aparentemente lá fora. A mente não tem forma, né? Faz aqui uma analogia que nem a água e o ar, né, que não tem forma. E pode assumir qualquer forma. O ar e a água também assumem qualquer forma. Assim também como o ouro, que pode se tornar qualquer tipo de objeto, um anel, uma pulseira ou um colar. São analogias muito usadas pelo Vedanta essas. Porque, veja bem, como você não consegue apontar você para você mesmo diretamente, ou seja, você, consciência, não é um objeto para você, porque a sua existência como consciência precede qualquer coisa que você possa falar sobre ela, então o Vedanta tem que se valer dessas analogias. Então, ele usa muito esses exemplos, através dos quais ele consegue diluir as suas impressões de que você está lidando com um mundo rígido, um mundo onde tem você aqui e alguma coisa lá fora. Então ele usa o espaço, né, que é a melhor analogia que tem com a consciência. Ele usa a água, ele usa o ouro, né, e ele usa isso de várias formas. Às vezes ele compara a consciência ao ouro, né? Outras vezes, ele compara a consciência ao espaço. Depende do que está se tentando fazer. Aqui, o James está tentando explicar para a pessoa como é que você também não consegue definir o que é mente, a não ser na experiência. Ele está dizendo, não, a mente não tem forma, a mente experimenta qualquer coisa. É por isso que dizemos que ela toma a forma de qualquer objeto forma, qualquer namarupa, né? E você diz assim: olha, isso é uma árvore, olha, isso é uma tela de computador. Não, isso só está se formando na sua mente. Tá? É assim que isso é interpretado, é trazido sensorialmente à sua mente. Tá? É a experiência, né? Veiculada por Maya. Então, o Vedanta ele usa essas analogias. E aqui, nesse caso, ele está usando essa analogia para dizer que a experiência ocorre na mente. A experiência
ela simplesmente ela é uma moldagem da mente. E depois vem a interpretação da experiência, que aí sim, isso é dado pelos seus condicionamentos, pelas vacinas, sejam elas vinculativas ou não. E aí ele continua. A que distância você está da sua mente? Ou a que distância a sua mente está de você? A sua mente está flutuando acima da superfície da sua consciência? A sua mente se encontra dentro do seu crânio? Ela está fora do crânio? Ela está dentro do cérebro, fora do cérebro? Em última instância, você consegue me provar, para valer, que tem alguma lacuna, alguma distância entre você e a sua mente? Claro que não. Né? Mente é algo indefinível. Né? A ciência não consegue definir mente. Né? Não dá para definir mente, não dá para localizar mente. O paradigma realista, né, que a ciência usa, que é o paradigma de que a realidade é dada pelo mundo físico, vai forçar a ciência a dizer o seguinte: não, a mente é um subproduto do cérebro. Né? A consciência, portanto, tem a ver também com o cérebro. Mas isso aí é tão provável quanto o contrário. Além do mais, quando a gente começa a investigar nossa experiência, a gente vê que isso não pode ser assim. Né? Aonde está a sua mente? Está vendo como é que a gente não consegue definir bem as coisas? O único modo da ciência continuar com esse argumento dela é tocar em frente isso. Você aceita isso como se você estivesse lidando com o quê? Um axioma em matemática. É algo que você tem que aceitar. Né? Mas o próprio Vedanta vai mostrar que não. Então, a que distância está você da sua mente? O mundo está lá fora? O mundo que você vê? O mundo que se apresenta a você está lá fora? Né? O Vedanta vai mostrando que não, através de uma construção muito bem elaborada, que ajuda muito a interpretar a sua experiência ordinária, ele vai te mostrando que não, ele vai te apresentando um modelo muito, muito mais eficaz e muito mais interessante. Tá? Tem alguma lacuna entre você e sua mente? Você precisa de uma ponte para atravessar a lacuna? Eu não. E por quê? Porque a minha mente sou eu, mas, porém, eu não sou definido pela minha mente. Né? Aquela pracria onde a gente compreende que a mesma consciência, né, ela está presente quando nela aparece o sono profundo, o estado de vigília e o estado onírico, é uma pracria que serve para isso, para dizer, olha aí, você sem mente, a mente desligou e você é o mesmo. Né? Você passou pelo sono profundo, você sabe que dormiu profundamente, e você continua o mesmo. Né? Você não se perdeu aí. Então, essas práticas, né, esse modo de investigar que o Vedanta dá é justamente para isso, para você dizer assim, eu pré-existo a minha mente aparece em mim como um objeto, né? Só que devido ao condicionamento, devido ao fato de eu não estar observando nada e nem fui ensinado a isso, não havia interesse nisso, isso não é uma prioridade na cultura que a gente vive e na maior parte delas. Então, o que acontece? Eu acabo tomando a mente como eu, mas não, veja pelo sono profundo que você existe sem sua mente. Por isso que ele diz aqui, a minha mente sou eu, não há distância entre a minha mente e eu. Né? E como eu existo independentemente da mente, eu posso dizer que essa mente só está aí porque eu estou aqui. Então, eu sou condição para que a mente apareça. Então, eu posso dizer, a minha mente sou eu, não tem distância entre minha mente e eu não me defino pela minha mente. A minha mente sou eu. A minha mente também é consciência, é uma sobreposição que ocorre aqui em mim. E se isso é verdade, então o que você experiencia não apenas está na consciência, mas, na verdade, o que você experiencia é a própria consciência. Né? É uma consciência como? Aparentemente surgindo aí como uma série de objetos. Tá? Aí tem que, então, compreender bem o que é mítia, né? Mítia é uma realidade aparente, né?
A única realidade efetiva é aquilo que a gente diz, que tá subjacente à mítia. Então, tem que, assim, meditar com muito cuidado nisso, que esse mundo manifesto, ele é simplesmente uma aparência. Ele não tem, o que que isso quer dizer? Que ele não tem realidade em si. Então, como ele não tem realidade em si, tudo dele que é real, ele toma emprestado de você, consciência. Então, eu posso dizer que, em última instância, o fundamento todo do mundo manifesto é você. Então, qual é a realidade do mundo manifesto? É a sua. Então, o mundo manifesto também a consciência é, só que aparece sob essa forma enganosa, né? Onde ele parece que tem atividade própria, que tem existência própria. Os objetos na consciência e o sujeito à consciência são um. Pois é, os objetos na consciência aparecem na mente. Eles são a própria modificação da mente, né? Se não tem distância nenhuma entre você e a sua mente, você consciência e a mente, então eu posso dizer que eu consigo reduzir agora aqui a mente à própria consciência, conforme a gente viu agora há pouco. Então, na verdade, será que se eu interpretar desse modo, eu já não estou experienciando unidade o tempo todo? É para isso que o James está chamando a atenção. Ó. Os objetos na consciência e o sujeito, que é a própria consciência, são um. Não há distância entre eu e a mente onde estão aparecendo os objetos. Tá? E sendo assim, por que eu precisaria experimentar unidade? Interpretando adequadamente essa experiência, eu já estou experimentando a unidade com tudo. É claro que, quando isso é falado, a gente não pode passar por isso como se a gente estivesse passando por uma informação qualquer no livro que a gente esteja lendo. Tá? Um livro de ficção, um livro técnico, filosofia, literatura. Não, não é assim. Quando a gente vê um parágrafo desse, a gente tem que parar e se deter nele demoradamente, né? E toda hora que puder, no dia, se lembrar dele. Será que eu já não estou experienciando a unidade e essa unidade não sou eu mesmo? Será que vale a pena eu ficar me detendo nisso? Repara como isso vai mudar completamente o entendimento de você e disso que se chama de realidade. A base da realidade, que em geral se chama por aí de realidade, no fundo é você. Né? Então, eu já estou experimentando a unidade o tempo todo. Como que? Como eu mesmo. Essa que é a diferença de uma experiência, né, diferente que ocorre na mente e que o condicionamento ali, sem capacidade de interpretar aquilo, ele simplesmente diz assim, caramba, isso é a unidade. Né? Ele olha aquela frouxidão do condicionamento dele e imediatamente a natureza intrínseca dele, como a única realidade, aparece ali. E ele pode fazer essa leitura, olha, isso é a realidade. Mas, na verdade, com uma interpretação adequada, mesmo nessa aparente experiência dual, eu posso saber, né? Eu posso ter o conhecimento de que essa experiência ela é simplesmente eu mesmo em mim mesmo, não obstante essa experiência ser aparentemente dual, por causa do nosso condicionamento. Então, vale a pena meditar nisso com cuidado o tempo todo. Eu já estou experimentando a unidade com tudo, né? Estou experimentando a unidade como o quê? Como eu mesmo. Eu experimento esse tudo como o quê? Como eu mesmo. Por isso que é uma experiência que, na verdade, não é uma experiência. Que é qual a definição de experiência? Experiência é aquilo que tem um tempo determinado de ocorrência. E a sua experiência de você como você mesmo não tem tempo determinado nem para começar e nem para terminar, né? Então, eu já estou experimentando a unidade com tudo. Quero experimentar a unidade com tudo quando eu já estou experimentando a unidade. Por quê? Porque eu me identifiquei com o pensamento de separação que causa sofrimento, né? Ou seja, eu estou me tomando por um corpo e por uma mente. Já reparou que o seu corpo é meramente um pensamento na sua mente também? Vocês já pararam para pensar nisso? Experiencialmente,
tudo que a gente tem do nosso corpo é o quê? É um momento onde apreendemos algo sensorialmente dele. O que eu estou querendo dizer com isso? É que você não tem como experimentar o seu corpo por inteiro num determinado espaço de tempo. Eu experimento apenas focos de atenção nele. E esses focos de atenção aparecem aonde? Na minha mente. Como o quê? Como pensamentos. Olha, isso aqui, estou sentindo meu dedo. Olha só, eu pisquei um olho, ó, estou com a paralisia facial, prendeu. Tá vendo? São experiências que eu estou tendo aqui. Então, tudo que você fala assim, meu corpo, minha perna, meus olhos, minha cabeça, olha minha barriga, tudo isso são apenas pensamentos que estão representando essas coisas. É um objeto qualquer. É isso que a gente chama de meu corpo. O que o James está querendo dizer aqui é que está tendo uma identificação com pensamentos. Por quê? Porque aquele que está identificado com pensamentos como sendo ele mesmo, não compreende, não compreendeu a verdadeira natureza dele, que é aquilo que dá base a todos os pensamentos, confere realidade a todos os pensamentos. Em vez de tentar remover o desejo procurando experimentar um objeto em particular, eu deveria investigar esse pensamento de separação. Por que eu estou querendo experimentar esse objeto? Esse objeto não sou eu, não. Aqui está dizendo que é. Aonde ele aparece, esse objeto? Sempre refazendo o caminho. Aonde aparece esse objeto? Naturalmente aparece no meu sistema de experiência, que é meu corpo sutil, a minha mente. Qual a distância da minha mente para eu? Nenhum. A minha mente se resolve em mim. Então eu estou separado desses objetos, já que eu estou experimentando todos eles em mim. Então por que eu estou indo atrás deles? Isso é mais uma prova, né? É uma demonstração de por que nenhum objeto lhe dá satisfação permanente. Né? Não tem como. Na verdade, o que te dá satisfação na hora que você consegue um objeto é a supressão temporária do desejo por aquele objeto. É isso que te dá satisfação. O que é a satisfação? É você aparecendo desimpedido através dessas barreiras de condicionamento. Eu quero isso, eu quero aquilo, preciso disso para ser feliz. Quando esse desejo ele é temporariamente suspenso, porque eu adquiri aquele objeto, aí eu me derramo naturalmente sobre a experiência e eu dou um colorido para aquela experiência que é a satisfação. Então, uma análise detalhada vai te mostrar o contrário, que não é o fato de eu conseguir o objeto, não é o fato de eu conseguir o objeto e trazê-lo para perto de mim que isso está me trazendo felicidade. Não, é o fim do desejo temporário por esse objeto. Aí a felicidade que eu sou, pá, se derrama na sua vida. Fica tudo bonito. Já reparou quando você consegue o objeto e você está satisfeito? As coisas que você olha que não tem graça também ficam legais. Você não fica incomodado com aquilo que te incomoda. Por quê? Porque agora, né, a minha beleza, a minha felicidade se espalhou à volta de tudo. Até que, de novo, os meus condicionamentos façam download de mais um desejo e ele comece a me impulsionar de novo devido à minha autoignorância. Em vez de tentar remover o desejo procurando experimentar um objeto em particular, eu deveria investigar o pensamento de separação. Esse pensamento é verdadeiro? Não, não há nada na nossa experiência ordinária, na análise detalhada dessa experiência ordinária que confirme isso, que esse pensamento de separação entre eu e o objeto seja verdadeiro. A gente acabou de mostrar aqui usando os recursos do Vedanta, que não tem nada que você possa afirmar quanto a isso. Mesmo que você não esteja convencido, né, você pode usar muito bem a sua mente, você pode duvidar completamente dos seus hábitos de interpretação da sua experiência. Já que você não consegue provar realmente nenhum nem outro, você pode dar realmente o benefício da dúvida, dizer é mesmo. Eu não consigo provar realmente que esses objetos estão fora da minha mente, de modo que eu consigo obtê-los. Na verdade, eu não consigo obter objeto nenhum, essa que é a verdade.
Eu só estou obtendo eu mesmo, o tempo todo. Estou realmente separado do meu ser? Ou será que eu já sou a felicidade que o objeto deveria me proporcionar? Se a pessoa vai investigar com muito cuidado esse senso de felicidade que ocorre nela sempre que ela obtém alguma coisa, ela vai notar que esse senso de felicidade, claro, observadas as várias gradações dele, às vezes ele é mais intenso, outras vezes ele é menos intenso. A natureza desse senso de felicidade é a mesma, não importa o tipo de objeto que você obtenha. Tá? Eu posso ficar pensando em como é bacana eu ter conseguido determinado objeto X, Y, Z, mas se eu olhar para o senso de contentamento que está vindo, para a sensação de contentamento, eu vou notar que ela é a mesma, né? Ela é exatamente a mesma. Então, o que que foi feito aqui nesse item aqui, experiência da unidade? O James ele usou todo o sistema investigativo do Vedanta para mostrar que a experiência da unidade não é verdadeiramente a experiência da unidade. A experiência da unidade, sendo que só existe a realidade não dual, jamais poderia ser uma experiência. Ele está querendo dizer que isso está ocorrendo o tempo todo. Não configura uma experiência, e que, portanto, a experiência da unidade que muitos procuram é meramente um estado mental modificado, bastante alterado, que é interpretado como uma unidade devido aos condicionamentos da pessoa, seja lá que o motivo for. Né? Ele te prova que isso aqui já está ocorrendo o tempo todo. O que que ele está fazendo? Ele está reinterpretando a sua experiência aparentemente dual, usando todo o arcabouço do Vedanta para mostrar para você que a gente pode ser conduzido a olhar a nossa experiência ordinária de um modo muito diferente. E devidamente contemplado, isso vai modificar profundamente a sua relação com tudo à sua volta, inclusive com esse que você chama de eu, o eu mesmo, né, o jiva. Tudo isso vai ser modificado profundamente. Então, aqui ele usou o sistema todo do Vedanta para mostrar isso. Não, nada justifica isso aqui, a experiência de unidade. Nada justifica. Você está lidando com a unidade o tempo todo, é que você não interpretou do modo apropriado. É isso que ele está dizendo. Aí a gente entende, né? Qual a diferença entre experiência e conhecimento? Repara que eu posso interpretar a minha experiência de uma determinada forma que eu consigo extrair o mesmo conhecimento de toda a experiência. Essa que é a diferença entre essas abordagens experienciais e o Vedanta. Na minha experiência ordinária, eu vou mostrar que eu estou lidando com uma realidade não dual o tempo todo e que essa realidade é apenas eu mesmo, o tempo todo. Ela é a diferença. Então, o que que estaria vinculado a uma experiência específica, agora é simplesmente um conhecimento introjetado em você, um conhecimento que não muda com experiência alguma. Em qualquer experiência eu vou encontrar isso aqui, né? Isso é o que alguns professores, como Sarva Priyananda, chamam de você garimpar o diamante bruto na poeira da experiência ordinária humana. O que é esse diamante bruto? É a compreensão de que só tem você. E quais as consequências disso, né? Muitas vezes a pessoa, a ela tem que ser mostrada. Você já refletiu quais são as consequências disso, de que só tem você? Já meditou profundamente nisso? Como é que isso altera todo o seu modo de ver a vida, ver as outras pessoas, e ver o que que você diz assim, eu quero isso, eu quero aquilo? O que é isso que você está fazendo? Né? Quando o mesmo conhecimento
ele é extraído de qualquer experiência. É claro que a sua relação com essas experiências vai mudar tremendamente, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente falou? Eu vou continuar aqui, ó. Aí agora fala-se assim de um quarto estado transcendental, né? É como se, de repente, a iluminação fosse um estado completamente diferente dessa experiência ordinária que você tem ali, né? E te botasse numa outra coisa. Esse é um dos mitos, é o tal do quarto estado. É uma má compreensão das escrituras, isso, na verdade. Ele chamou aqui o estado transcendental, quarto estado. Esse mito nos pede para experimentar a iluminação como um estado além da mente. A mente é uma interface através da qual a consciência interage consigo mesma, estando ela na forma dos elementos densos, ou melhor, estando esses elementos densos aparecendo nela como projeções, né? É a consciência em uma forma chamada Chitta. Chitta torna possível para a consciência aparentemente pensar, aparentemente querer, aparentemente sentir e aparentemente lembrar. Por que aparentemente? Porque nada disso é realidade própria. Toda a realidade desse aparente pensar, querer, lembrar, tudo isso é meramente iluminado e eu não consigo encontrar a palavra para português nisso. É iluminado e plugado, digamos assim, pela consciência. É como se fosse um monte de fio que você bota numa rede elétrica e aí começou a funcionar, os aparelhinhos vão funcionando, né? Sem aquela rede elétrica lá, os bonequinhos ficam tudo assim. Aí você liga, ele vai, aí fica pulando. Aí você olha como ele é inteligente, olha como é risonho, como é simpático, tá, 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 tá. Aí você puxa a tomadinha, tum. É exatamente a mesma coisa. É os marionetes que Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Por isso que ele diz que Tita, essa forma, torna possível para a consciência, né? É como ela aparece, é ela que está refletindo, né? É ela que está refletindo, né? Nesse meio refletor, de modo que parece que o meio refletor está pensando, está querendo, está sentindo, está lembrando. A mente é capaz de uma ampla gama de estados, tá? Mas nenhum estado é dela, tá? Nada disso é engendrado por ela por si mesma, mas ela é capaz de uma ampla gama de estados, desde as sensações densas associadas ao corpo físico até os mais místicos e sublimes samadhis do yoga. Todos os estados estão na mente e todos mudam porque eles estão no sonho da dualidade. Assim, por exemplo, uma experiência de unidade. Se eu for olhar pelo Vedanta, ela é composta de quê? Ela é composta das três gunas, ela é composta dos cinco elementos, como qualquer coisa, né? Só que aí aparecendo montado de uma forma diferente, né? Todos esses objetos eles são montados de uma forma específica, diferente. Mas a composição é a mesma, né? Tudo faz parte desse mundo aparentemente dual, desse mundo que aparentemente tem existência por si mesmo. Todas essas experiências são meramente objetos sutis, aparecendo no sistema de experiência do Jiva, que é o corpo sutil. Todos eles, sem exceção, qualquer experiência dessas, qualquer mito desses, ele é meramente um objeto. Tem seu começo, seu meio e termina com qualquer experiência. Qualquer um. O ser é não dual e, portanto, está fora do tempo. O ser não muda e nem pode mudar, né? É por causa disso que os muitos estados da mente são conhecidos. Olha que bacana, né? Às vezes, umas observações simples, né? Se o ser não mudasse, como é que algo poderia ser conhecido? Como é que você pode conhecer algo
a partir de uma base de compreensão que muda o tempo todo, né? Olha que interessante. Como é que eu consigo saber que os objetos estão aparecendo e saindo de mim? Porque eu não me modifico com eles. Imaginou se eu me modificasse, como é que eu ia saber que aquela sensação foi embora, que eu falei alguma coisa e eu não estou mais falando isso? Não, eu estaria simplesmente sendo carreado por isso o tempo todo. Uma hora eu ia ser uma palavra, outra hora eu ia ser meramente um pensamento, outra hora eu ia ser uma borracha, outra hora um monte de fezes. Já viram que coisa estranha? A gente não ia ter a noção de que tem algo em trânsito. Tá? Seria se esses objetos realmente tivessem existência própria, a gente não conseguiria estabelecer o que nós somos em relação a nada, absolutamente nada. A gente estaria numa identificação simplesmente 100% com qualquer objeto, qualquer um deles. Não é meramente com o corpo, não, com qualquer coisa. Mas como você não se modifica, você vê que a sua plataforma de experiência ela vai se modificando com a experiência. O corpo sutil vai se modificando. Uma hora ele se acopla a um determinado objeto, outra em outro. Isso só mostra que tem algo aí que tem que estar estável o tempo todo. Não pode mudar. É a partir da não mudança que eu tenho condição de observar algo que está mudando. O ser é consciente, né? Mas os estados mentais não são conscientes, não têm consciência própria. São energias materiais sutis, capazes apenas de refletir a consciência. Quanto mais sutil a mente, mais etéreos e luminosos se tornam os estados. Quando você chega à interface entre o ser e a mente, que ele está usando uma linguagem didática, tá? Só para ajudar na compreensão da pessoa. Não há interface entre o ser e a mente, tá, gente? Na verdade, não tem. Mas ele está dando um pequeno salto aqui, dizer assim, vamos supor, né, que você ainda não esteja convencido, né, de que você está sempre ali e a mente está variando, né? Se isso está ocorrendo e se a mente é diferente de você, então ele está querendo te mostrar. Já que você está aceitando isso, então deve ter uma interface aí entre os dois. Mas na verdade não tem, tá? Isso é só um modo didático, pedagógico de abordar uma dúvida, tá? Quando você chega à interface entre o ser e a mente, o material da mente é tão refinado e o ser tão próximo que luz radiante e felicidade intensa são experimentadas. É muito fácil confundir esses estados mentais superiores com o ser e pensar que a iluminação é um estado celestial incrível ou um estado de bem-aventurança experiencial sem fim. A experiência não pertence nem ao ser e nem pertence à mente, e ocorre quando a consciência projeta a sua luz na mente. Ou seja, a experiência só ocorre naquilo que o Paramartananda usa muito, só ocorre ali no Pratibimba, na consciência refletida. E para eu ter consciência refletida, eu preciso da consciência que eu sou e de um meio refletor, onde eu, consciência, reflita nele e bote ele para funcionar e executar os programas que ele precisa executar. Tá? Consciência e mente formam a mais fundamental das dualidades. Por isso que tem que terminar com essa dualidade entre consciência e mente. A mente não está longe de você, não há um intervalo entre você e a consciência e a mente. O que dá a impressão de que isso é assim é o hábito de estar identificado com os pensamentos que vão correndo na sua mente. Eu fiz isso, eu sou aquilo, eu sou assim, eu pensei ontem, X, Y, Z, esse monte de coisas que vão passando na mente. É isso que te dá a impressão de que existe essa interface aqui. Agora, à medida que todas essas identificações vão sendo derrubadas, você não reconhece mais essa interface.
né? Essa interface não faz mais parte do seu conhecimento. Você não a reconhece mais, você não a autoriza mais. Tá? Você entende essa interface como meramente uma interpretação sua, que você usava de fazer quando não estava claro para você que você estava lidando apenas com identificações. Quando fica claro que você é o ser e que a mente é mais um objeto que se resolve em você, essa interface também, ela é meramente mais um objeto que se resolve em você mesmo. Então você não consegue mais se despregar do que você é. Seja o estado que a sua mente estiver passando, um estado celestial, um estado miserável, um estado sereno, um estado agitado. É claro que se o estudante ele fica muito focado nisso, as agitações da mente vão diminuindo muito, porque, em geral, as agitações da mente não são dadas pela experiência em si. As agitações da mente são dadas pela interpretação das experiências com base nos condicionamentos, né? Com base nos hábitos da personalidade. Correto? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Esse é um assunto muito sutil, E os gunas, né, que estão delicado. sendo Isso, isso. gerenciados. E outra coisa, o net, né, de que vê que se apareceu, se teve um início, não é, né? Isso, Chegou, se isso. apareceu, não estava aí. Se É, apareceu, é porque não é, entendeu? Teve um exatamente. início. E vai, se teve início, vai ter um fim. Então, eu acho que Exatamente. isso daí é uma coisa que a gente deve sempre, né, objetificar essas coisas, esses estados, perceber. Essa, eu acho que isso ajuda bastante. Isso. A impermanência que o Marcelo está falando é um dos principais critérios para você usar no seu discernimento do que é real e do que não é. Se é impermanente, não é real, não tem realidade própria. Ah, mas é maravilhoso, lindo. Lamento. É lindo, maravilhoso, mas não é real. Olha que sacanagem, olha que poderoso Maia esse, né? Olha que coisa incrível. Tá vendo por que a gente tem que ser ensinado a jogar corretamente com o poderoso Maia? O Vedanta ensina o cara a jogar esse jogo de uma forma correta, adequada, né? Porque é encantador, né? Você está no estado celestial assim. Por isso que as pessoas ficam tão viciadas nesses estados, porque eles são realmente estupendos. Epifanias, tudo, mas não duram. Aí vem o quê? Vem o conhecimento, vem o discernimento, dizendo assim: não, isso é maravilhoso, isso é incrível, mas isso é impermanente. Como é que eu sei que é impermanente? Porque foi embora. Não tem jeito. Não tem como escapar disso, cara. Impossível. A impermanência é um dos critérios mais poderosos que tem. Não obstante as belezas, as coisas incríveis, foi embora, já era, desiste. É que nem aquele sonho maravilhoso que você está tendo, aí você está acordando, você não quer que aquele sonho acabe, mas você sabe que você está acordando e que o sonho está indo embora. Aí quando você acorda, você ainda fica querendo voltar àquele sonho, não dá mais para voltar, é a mesma coisa, né? Não tem jeito. É assim, ponto final. Então, um grande critério esse, o critério da impermanência, né? A natureza da consciência simples e imutável é iluminação. Olha o que ele está falando aqui, ó. A sua natureza é iluminação. Você não tem que chegar à iluminação. Essa é a diferença básica entre uma abordagem baseada no conhecimento de uma abordagem baseada na experiência. Na experiência, você tem que chegar à iluminação, né? Pelos meios experienciais. Aí você vai chegar no estado, porque você está o quê? Você está usando um recurso experiencial. No conhecimento, não. No conhecimento, você é ensinado, é orientado a se ver como a própria iluminação. Você nunca deixou de ser isso. Nunca vai deixar de ser isso. Só que o que acontece?
De uma certa forma, a gente negligencia isso por uma série de motivos, que não vale a pena ficar aqui se detendo. A natureza da consciência, que é a iluminação, você, né? Você não pode ser experimentado diretamente como objeto. Por que que eu não posso ser experimentado objetivamente como qualquer objeto, diretamente como objeto? Por quê? Porque eu sou mais sutil do que a mente. Então, como é que a mente vai me pegar como objeto, vai se moldar em mim para que dê a minha experiência de mim mesmo? Isso não faz sentido nenhum. Eu sou mais sutil que a mente. Graças a isso é que eu consigo ver os movimentos da mente. Eu sou mais sutil que a mente, que é o meu instrumento de experiência. Um objeto sutil pode iluminar um objeto denso, mas o objeto mais denso não pode iluminar o objeto que é mais sutil. Então, como é que o ego-mente vai experimentar algo que ele é incapaz de experimentar? Isso aqui é aqueles parágrafos que a pessoa pode ficar com eles por uma semana. A natureza da consciência simples e imutável, o que que ele está querendo dizer? Essa consciência ordinária, que a gente chama de ordinária, porque a gente quer obter satisfação e contentamento em objetos outros, em outras coisas. A gente não entende, né, que essa nossa consciência ordinária, ela não é uma coisa ordinária, tão ordinária assim, né? Não é assim. A gente tem que aprender a olhar para nós do modo adequado. Veja, a sua natureza, essa exatamente como está agora, sua verdadeira natureza, ela é a própria iluminação. Você não pode experimentar-se diretamente como objeto, porque você é mais sutil do que o seu instrumento de experimentação, que é a mente. Como é que um objeto mais sutil pode ser iluminado por um objeto menos sutil, mais denso? Impossível. Então, como é que a sua mente vai conseguir experimentar algo, você, que ela não tem capacidade nem condição de experimentar? Pronto. Vale a pena. Isso aqui, as pessoas às vezes perguntam assim: o que é meditação vedântica? Meditação vedântica é respiração, é X, é Y, Z? Não. Meditação vedântica, como ela é baseada em conhecimento, né, é firmar o conhecimento em você. É isso que é meditação vedântica. Esse parágrafozinho dele aqui, né, essas últimas 4 linhas, é uma excelente meditação vedântica. É puro discernimento isso aí. É muito, mas muito bacana. É uma meditação tão bacana que você pode executá-la em qualquer experiência que você esteja passando, qualquer uma, né? Se você entrar numa experiência extraordinária e conseguir se segurar, aí você também pode fazer isso, né? E você vai ver uma coisa muito interessante. Às vezes, quando a pessoa está numa experiência extraordinária dessa, ela faz uma meditação dessa, uma investigação dessa, você sabe que a epifania vai embora. Isso pode ser uma coisa tão desconcertante, porque o investigador pode ficar furioso. Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu fui fazer uma investigação dessa, a epifania foi embora. Eu fiquei muito zangado. Mas depois eu pensei assim, eu pensei que nem Marcelo pensou. Qual é? É mais uma quimera dessas, né? Mais um fantasma. Só que é um fantasma belíssimo, né? Magnífico. Mas e daí? Fantasma é fantasma, né? Se você for investigar, numa experiência dessa, ela acaba sumindo, hein? Então, é melhor você aproveitar a experiência e interpretar ela de acordo com o Vedanta depois que ela vai, para você curtir um pouquinho. Ela pode ir embora mesmo, né? Então, vale a pena ficar refletindo aqui, né? Isso aqui é uma excelente meditação, né? E eu posso fazer isso aqui o tempo todo, sem parar, o tempo todo. Posso estar caminhando na rua e com essa sequência aqui na minha cabeça. Olha como é que ela é lógica, como é que ela é fácil de você ir concluindo uma coisa atrás da outra. Posso estar falando com uma pessoa, eu posso estar centrado em mim assim, ó. Tá vendo? Estou dizendo, caramba, isso aqui é a própria iluminação. As pessoas não prestam atenção nisso.
porque estão tão focadas no modo habitual que elas têm de olhar a experiência, que elas simplesmente perdem a experiência, elas não veem a experiência como elas mesmas. Se você não está vendo a experiência como você mesmo, você perdeu a experiência. É a coisa mais importante que tem na experiência humana, é isso. Pelo menos para nós, investigadores, né? É isso. Qual é a coisa mais fundamental da minha vida, da experiência que eu estou tendo aqui nesse papel? É saber que essa experiência sou eu mesmo. Ela é a própria iluminação que eu sempre fui. Essa é o entendimento, é o diamante mais perfeito que você pode retirar de qualquer experiência nessa vida humana. A mais importante de todas, a mais significativa, mais importante do que qualquer outra que você possa imaginar, é você estar vendo você o tempo todo, né? E compreendendo cada vez mais a importância disso. O que isso quer dizer para essa própria vida que eu estou levando aqui, né? Uma vez eu vi um monge explicando que muitas vezes saber que você, a consciência, vem no átimo. Na verdade, vem no átimo mesmo, pof. Agora, compreender as implicações disso na sua vida, no seu dia a dia, pode demandar um bocado de tempo. O que é compreender isso? É assimilar isso, né? Essa assimilação, o Vedanta, ele às vezes bota aquela regra, né? Você vai demorar mais uns 30 anos para assimilar isso. E demora mesmo, porque as experiências são muito variadas e nós temos condicionamentos vários, muitos deles inesperados, que estão lá no nosso corpo causal, só esperando a experiência adequada aparecer para serem, né, baixados, né, que nem um download. Então, isso pode demorar. Uma vez eu vi o Tadat Mananda, que ele demorou décadas. Ele foi bem vedante, ele disse, eu demorei décadas para assimilar isso. Isso não é uma coisa tão óbvia, né? Quando você está usando um instrumento de experiência que está tão condicionado, né? Quando você está usando o teu corpo sutil e ele está tão condicionado, não é tão óbvio assim, né? Não é tão óbvio. Quais são as implicações disso? Então, por isso que as pessoas passam, em geral, muitos e muitos anos no Nididhyasana. Muitos e muitos anos. É assim mesmo, né? É assim mesmo. A coisa precisa de persistência. Tá joia, gente? Então, o James, ele vai agora tratar de um outro mito da iluminação, né? A iluminação como bem-aventurança eterna. Ou seja, eu teria condição de permanecer num estado unicamente satívico. A gente sabe pelo Vedanta que a gente nunca tem só sattva, né? O único pad, né? A única realidade aparente que é sattva pura é Ishvara. As outras realidades aparentes podem ter a predominância ou mais de algum guna, mas sempre tem esses três gunas. Então, é o modo de olhar para isso, né? Como assim bem-aventurança eterna, né? Eu não tenho como ter um corpo sutil o tempo todo trabalhando só em sattva, sattva pura. Isso é coisa que só Ishvara tem. Aí o James ele vai abordar de outra forma, mas eu estava pensando nisso outro dia. Quando alguém acostumado a se identificar com o conteúdo sempre imutável da mente acorda para a não-dualidade, quando a pessoa se dá conta da não-dualidade, o despertar é interpretado como um evento muito positivo. Agora, quando a mente se reafirma, a mente que ele está falando é aquele conteúdo condicionado da mente, né? Quando esse conteúdo condicionado ele se reafirma, a agitação e o embotamento reaparecem, ou seja, eu passo a ter fundamentalmente rajas e tamas. Quando a agitação e o embotamento não são mais aceitáveis, a mente se torna um buscador, né?
Ou seja, o que que acontece, né? Por algum motivo, a gente também não sabe por quê, algo deflagra na pessoa a seguinte colocação: tem que ter alguma coisa fora isso. Não posso ficar quicando de um lado para o outro ou prostrado, né, sempre inquieto, insatisfeito. Né? Isso é impossível. Tem algo além disso. Ninguém sabe como isso ocorre. Podem ficar falando um monte de coisa, mas no fundo ninguém sabe como é que vem isso e dá esse toque naquela personalidade e ela começa. Né? Então, a mente assim se torna um buscador. A sensação de paz e bem-aventurança. Agora, vamos lá, né? Agora a gente entrou no Vedanta. O Vedanta ele é muito bacana quando ele entra nisso. Olha só, a sensação de paz e bem-aventurança é uma interpretação, tá, gente? Tudo o que a gente traz para a gente tendo significados são interpretações, né? A experiência é tão boa quanto a interpretação que você dá para ela. Então, essa sensação de paz e bem-aventurança que muitas pessoas buscam, naturalmente, ela também é uma interpretação, né? A sensação de paz e bem-aventurança, que é uma interpretação da não dualidade pela mente, tá? É uma assimilação dessa experiência contínua, né? Vamos dizer assim, é uma assimilação dessa não experiência, né? É uma interpretação dela. Aí diz assim: olha como eu estou pacífico, né? Olha que bem-aventurança. Por quê? Porque eu estou contrapondo isso à agitação anterior, né? Que era aqueles altos e baixos, aquelas prostrações, tudo. A sensação de paz e bem-aventurança, ela é provocada pela ausência de sofrimento e não porque a consciência é boa. Olha só, é outra frase daquela, né? Esse encontro poderia parar por aqui e a pessoa poderia ficar 6 meses sem vir para cá. E todo dia, o que que ela ia ter que fazer? Ela ia ter que falar isso para ela 4.000 vezes. Tá? Bastaria. Tá? Olha que bacana, olha como é que a interpretação do Vedanta ela é extraordinária. Veja bem, a sensação de paz e bem-aventurança ela é provocada pela ausência de sofrimento. Por que que eu não estou mais sofrendo? Porque eu não estou mais apegado a esses adjuntos mutáveis, né? Não estou mais apegado ao impermanente. Essa sensação, ela é uma interpretação porque eu não estou sofrendo mais. Não é porque eu sou bom, não é isso. A sua natureza não precisa de interpretação, cara. Você não tem como interpretar a tua natureza. Tá? Mas a ausência do sofrimento faz com que a sua natureza se derrame sobre qualquer experiência que você tenha. Aí vem essa sensação de paz e bem-aventurança, que só pode ser interpretada como paz e bem-aventurança por uma mente que já passou por sensações de falta de paz, falta de bem-aventurança. Quer ver? Olha uma coisa. Vocês veem uma criança na flor da idade brincando no parquinho, papapá, a criancinha lá novinha, 3, 4, 5 anos. Você acha que faz sentido para elas falarem felicidade? Chega assim, meu amor, você é feliz? Ela, o quê? Claro, ela não experimentou infelicidade. Como é que ela vai dizer que ela é feliz, que aquilo que ela está vivendo ali é felicidade, é bem-aventurança? Então, essa frase do James aqui é uma das melhores desse livro, tá? O, o autoconhecimento, ele te traz uma ausência de sofrimento porque você compreende a sua própria natureza ilimitada, né? Não é porque você é bom, não. Você não é definível. Então, não é por causa disso. Tá? É a ausência de sofrimento que faz com que essa sua natureza ilimitada apareça, seja interpretada como uma sensação de paz, de contentamento. Um dos melhores nomes aqui que eu vejo, na verdade, a bem-aventurança às vezes dá a impressão de que é um estado elevado o tempo todo. O que que eu noto mais é uma sensação de paz e de contentamento. É um contentamento,
né? É uma alegria contente, reservada em si mesma, satisfeita consigo mesma, né? Se você tem sofrido de dor de dente por dias e o dente é extraído, é a ausência de dor que vai te fazer bem, e não a felicidade da extração, né? Isso não tem nada de feliz, né? Mas depois que aquilo ali é extraído e tudo some, né? Já não tem mais porque fica doendo, né? O dente que estava ruim foi retirado. Aí vem o bem-estar. Não é o fato daquilo ser extraído, é porque aquilo não está mais lá. É exatamente o que ele está querendo dizer aqui. Na verdade, você, quando compreende a sua verdadeira natureza, você voltou ao seu estado normal, que é de compreender o que você é. Não é que você tenha atingido o estado excepcional. Antes, você estava em estado de identificação com objetos. Agora, você não tem mais identificação com objetos. Então, a ilimitação sua aparece como essa impressão, essa interpretação da experiência. Vai ser, olha, as experiências estão relativamente contentes, pacíficas, em relação ao quê? Em relação ao que eram, porque eu estava apegado a objetos. A iluminação, gente, isso é importante a beça. Outra frase aqui. Esse aqui é o melhor mito, é onde ele está falando as coisas mais importantes. A iluminação se parece com o quê? A iluminação se parece com nada. Se a iluminação parece alguma coisa para você, então você tem que olhar com cuidado a coisa. Iluminação não se parece com nada. Não tem nada que se pareça com iluminação. Iluminação não é um objeto, não é um estado, tá? Iluminação é conhecimento firme e imediato de que eu sou a consciência ilimitada e sem partes. É um conhecimento efetivo, é um conhecimento, é um diamante bruto que aparece em toda a experiência. Tá? É esse conhecimento. Eu sou esse diamante bruto em toda experiência. E eu sou esse diamante bruto em toda experiência. E toda experiência se resolve nesse diamante bruto que eu sou. Isso que é iluminação. Não há paralelo com nada. Iluminação não é uma coisa. Iluminação é o que você é, o que você sempre foi, o que sempre vai ser. Tá? É simplesmente um conhecimento. É um conhecimento firme, determinado, irrevogável, inquestionável. Ele está completamente introjetado em você o tempo todo. O tempo todo. Sem parar. Quando esse conhecimento é firme, ele tem um efeito muito positivo sobre a mente. Claro, a mente não está mais mendigando, né, favores, então, claro, fica uma mente muito mais positiva, né? Mas olha só, isso não vai converter a mente do indivíduo numa máquina de repiques de felicidade infinito. Não é assim, né? Não é assim. Não se esquece, né, que a mente ela tem essa composição única, né? Sempre com as três gunas. Ela é um experimento, ela é um instrumento de experimentação, ela tem uma constituição. Muito embora a constituição, o mainframe dela, seja fundamentalmente sátiva, porque é um instrumento de conhecimento, por ela passam constituições também que permitem reconhecer composições rajásicas e tamásicas também. Então, na experiência humana, não tem como você ter uma eternidade de bem-aventurança infinita. Tudo isso é só um monte de interpretações, gente. São mitos. Sabe? Uma pessoa pode até ficar assim por um bom tempo, mas depois passa. Sempre acaba passando. É um estado, né? E é claro que o efeito sobre a mente vai ser ótimo. É uma mente que não vai se dispersar mais, ela, em geral, ela vai estar recolhida em si mesma, né? E imagina uma analogia, né? Atenção é consciência e movimento. Isso não está correto o que eu estou falando em última análise, mas serve pedagogicamente, né? A atenção saltitando de objeto a objeto deixa a mente exausta, cansada, né? Imagina isso, né? Atenção é consciência e movimento. Agora, a sua atenção não está pulando, né, atrás de um monte de objetos, querendo coisas deles. Não, a sua atenção está repousando em si mesma como consciência. E o que é você? Você é ilimitação. Sendo você ilimitação, como é que a sua mente vai ficar negativada, digamos assim? Não, ela simplesmente está desimpedida.
Pela primeira vez na vida, você está com um instrumento de conhecimento, de compreensão desimpedido, né? Mas não se trata de ficar produzindo felicidade infinitamente, porque é o que ele disse ali em cima, ó. Essa felicidade intensa, né? Elas são interpretações decorrentes, né, das interpretações anteriores que uma mente condicionada tinha, né? Estava condicionada ao corpo, à mente, tinha interpretações complicadas. Agora não tem mais essa identificação. Então, quando ela interpreta a experiência, ela diz: puxa, tá legal isso aqui, não está como era antes. E não está mesmo. Mas isso não quer dizer que a sua mente é uma produtora de êxtase contínuo, né? Isso não existe, não existe uma felicidade infinita, impermanente. Não existe isso. A mente, naturalmente, ela flutua, num grau maior ou menor. Mas não é a flutuação dela que vai abalar o conhecimento do que você é. Você vai ver meramente a mente flutuando. Às vezes, em decorrência de um fato desagradável. Não tem problema quanto a isso. No entanto, esse conhecimento firme, imediato, da sua própria natureza em qualquer experiência, infunde a mente, infunde o seu corpo sutil, o seu instrumento de experiência, com um senso de autenticidade, integridade e sólida confiança. Doravante, daqui por diante, o indivíduo sabe que pode resistir a qualquer tempestade existencial. Por quê? Porque ela vai passar. E ele não passa. É aquilo que o Marcelo falou. Qualquer tempestade, seja essa que está tendo aqui agora, dando trovoada, uma tempestade existencial, climática, isso uma hora passa, né? E você, com essa sólida confiança de que você nunca passa, vai saber que uma hora isso tudo passa. Quando você sabe, sem sombra de dúvida, que você é consciência, você não mais deseja se sentir bem, porque você sabe que você é a fonte da bondade. Ah, então eu sou a bondade? Não, meu querido, você é a fonte dela. Eu estou falando de uma coisa mais indefinível ainda. Não dá para definir você. Não tem como. Você é a fonte da generosidade. Você é a fonte da bondade. Você é a fonte da alegria. Você é a fonte do contentamento. Você é a fonte da criatividade. Você é a fonte da inspiração. Mas o que é você? Você é indefinível, você é a realidade. E a realidade não pode ser definida. Lembra por que o Vedanta ele fica perturbando as pessoas com o conceito o tempo todo? É para o indivíduo não sair do trilho. Você é uma realidade não dual. Então, como é que você pode ser alguma coisa? Como é que você pode ter alguma pecha de alguma qualidade, por mais maravilhosa que tenha, que seja a qualidade? No entanto, saiba que você é a fonte dessas qualidades maravilhosas. E as coisas ruins? As coisas ruins, ditas ruins, são o reflexo da sua ignorância quanto a você mesmo. Aí aparece como esse monte de tribulações: medo, preocupação, raiva, inconformismo, né? A sua ignorância aparece como que a gente chama de uma experiência realmente ruim. E o seu autoconhecimento aparece como que a gente chama de uma experiência centrada em si mesmo, né? Uma experiência onde a pessoa não se perde, não fica se deixando agarrar pelas coisas e levar por elas, sejam elas quais forem. Esse que é o efeito que dá na vida da pessoa. Essa é a sólida confiança de que o James fala, sólida confiança no que você é, que é inabalável. E experiência após experiência, nididhyasana após nididhyasana, alguns deles podem durar meses, dependendo do que está acontecendo com você, eu não sei, mas nididhyasana após nididhyasana, tudo só vai confirmando, você só vai vendo na prática o que você é mesmo, né? A identificação sua com o corpo e com a mente cai por terra mesmo, em cada experiência, né? Não importa qual a experiência. É por isso que o Nididhyasana ele pode assumir milhões de formas, porque quantos estados mentais a gente tem? Quantas experiências temos? Infinitas, né?
Temos experiências que representam um condicionamento de identificação mais forte. Essas é que devem ser trabalhadas pelo investigador. E no começo que está trabalhando isso, é claro que você não vai ter sensações agradáveis, justamente porque os condicionamentos são mais fortes. Ou seja, isso aqui não é para te transformar numa máquina de prazer e de felicidade. É para te devolver a sua própria natureza. Para isso que serve isso aqui. Tá? Tudo isso que o Vedanta trata aqui não é uma explicação da realidade, porque a realidade é você. E você é inexplicável, é inapreensível, né? Mas, mas o Vedanta bem usado pode devolver você ao seu próprio reconhecimento como a realidade última e ilimitada, de onde tudo vem, qualquer coisa vem daí, né? Para isso que serve o Vedanta. Por isso que tem todas essas abordagens, por isso que o Vedanta te dá tanto modelo de identificação. Onde estão os objetos, como que a gente viu, os três estados ordinários comuns do dia. Estão lá os três estados: vigília, o estado onírico e o sono profundo. As bainhas, né, relativo aos invólucros, né, relativo ao aspecto funcional. Então, é o corpo, é a parte do corpo energético, corpo mental, corpo de discernimento, finalmente o corpo causal, etc. Para ele te dar mecanismos para você se desidentificar. Ele consegue localizar você no tipo de identificação que você está, né? E aí ele te dá um modo de você romper essa identificação. Como? Por puro conhecimento, né? De modo que uma pessoa só pode lidar com esse tipo de estrutura de ensino se ela aplica isso na vida prática dela, né? Persistentemente, independentemente do que as outras pessoas achem, não importa. Isso é você com você mesmo o tempo todo. Só você pode aplicar isso a você mesmo, né? E com persistência é inevitável que você consiga afirmar com segurança essa sua identidade em qualquer experiência. É óbvio, né? Você é a base, fica tão claro que você é a base de toda experiência. Você está se vendo lá o tempo todo. O que pode acontecer? Você começa, por algum condicionamento, você começa a dispersar. A sua atenção começa a voltar para os objetos. Então, você tem que puxar, né, a atenção de volta. Não, não, o que está mais importante aqui? Sou eu. É assim que você vai puxando. Qual é a realidade dessa experiência? Fica claro, você vê na experiência, sou eu, só tem eu. Pronto, é o que o Ramana dizia, né? Traga a mente de volta, né? Quando ela começar a andar por aí, você pacientemente traga de volta. Ele fala isso porque ele deve ter feito muito isso, porque ele ficou muito tempo fazendo essas coisas. Ninguém sabia o que ele fazia. Ele fazia, em última análise, era o Nididhyasana, né? Espontaneamente ele fazia, né? Por isso que ele dizia para a pessoa agir daquele jeito: volta, traga a mente de volta, né? Foque aonde? Em você, a única realidade que existe. Bom, deixa eu ver se vale a pena avançar aqui. Alguém quer comentar sobre isso que a gente falou? Iluminação como bem-aventurança eterna. Esse aqui é realmente, até agora, de todos esses mitos, é o que eu vi que tem coisas que a gente mais deveria ficar aqui, sabe? É muito importante isso aqui, né? A sensação de paz e de bem-aventurança, que é uma interpretação do conhecimento da não dualidade pela mente. Olha que bacana isso, né? É provocada pela ausência de sofrimento, e não porque você é bom. Não tem nada que se pareça com você. Nada. Olha, usa isso como pressuposto. Eu, consciência, pareço com o quê? Com nada. Iluminação se parece com o quê? Com nada. Iluminação é um conhecimento, é um conhecer. Né? É o conhecer de você mesmo sobre você mesmo. Não depende de tempo, de espaço, de nada.
É claro que ela apura uma mente, né? E a mente passa a ter uma experiência diária muito mais centrada, mais agradável mesmo, né? Ela é uma experiência de mais contentamento, né? A mente ela interpreta assim, ela vê, poxa, eu estou contente. A mente fala para ela mesma, né? Eu estou contente. Tem um contentamento, é uma coisa pacífica, serena. Bom, eu vou dar uma passada rápida nessa iluminação status especial, aí depois a gente para aqui. Iluminação não é um status especial, é a sua natureza. É o padrão, é a natureza do ser. É você. Você não está conseguindo algo que você não tinha. Você simplesmente percebe, compreende, entende profundamente, de uma vez por todas, que você sempre teve aquilo que freneticamente tanto procurou. A iluminação deve ser motivo de vergonha, não de júbilo. Quando uma pessoa tremendamente obesa volta ao normal, ela é elogiada como um ser super corajoso por ter vencido grandes adversidades. Para início de conversa, não seria mais apropriado dar-lhe uma reprimenda, já que ele ou ela permitiu que o seu ser adentrasse uma situação tão miserável? Isso são aqueles comentários do James, né? O James, ele, às vezes, os comentários dele são como umas bofetadas na orelha da pessoa, né? Não precisa, mas é inesquecível um argumento desse. Como é que você foi tão negligente com relação a você mesmo, a ponto de achar que você é um corpo que está mudando toda hora? Você está vendo que ele está mudando. Que você é um pensamento que está mudando toda hora, você está vendo tudo isso. É, a única coisa que fez você acreditar em tudo isso é uma baita de uma hipnose coletiva. É uma matriz. É uma matriz mesmo. É só isso, porque repara como essa identificação, devido ao trabalho investigativo do Vedanta, repararam como ela não se sustenta, não tem sustentação, a sua experiência não responde. Quando adequadamente avaliada, a sua experiência não pode ser interpretada com as identificações habituais. Não tem como. Olha como é que ele faz aqui a investigação aqui, né? Você simplesmente compreende profundamente que você sempre teve aquilo pelo qual freneticamente tanto buscou, né? Eu estava querendo o quê? A minha ilimitação, né? É isso que eu estava querendo de volta. O meu entendimento profundo de que eu sou ilimitado, ou seja, de que nada vai me modificar, né? Saindo ou entrando, nada modifica. Era isso, é isso que falta, né? Não é um status. Pelo contrário, é um status ordinário, né? Você olha todo mundo como você mesmo. Você não tem como ser especial em relação a coisa alguma. Absolutamente nada. Só tem você. Como é que você vai ser, vai ser especial em relação a você mesmo? Onde é que está o outro para achar algo especial aí? Não tem nada disso. Não tem nada disso. É claro que o impacto disso na vida da pessoa é tremendo. As pessoas dizem, olha, e se todo mundo percebesse isso de repente? Eu não tenho a menor ideia, cara. Certamente a gente não teria a civilização e o mundo que a gente tem. Não faz sentido uma pergunta dessa. Não é? Você não teria a coisa funcionando como ela funciona. Então, o que, que seria? Não tenho a menor ideia. Os Vedas falam, né, das eras, né, a era de ouro, onde fica muito claro isso, né? Mas realmente não tenho a menor ideia como é que seria uma era de ouro. Se ela realmente existiu, deve desenvolver potencialidades muito diferentes das que a gente conhece. Não, você está desimpedido, então a gente nem sabe o que poderia ser uma coisa dessa. Bom, gente, vou parar por aqui. Vocês querem comentar alguma coisa? Tá? Olha, eu sugiro que vale a pena ficar volta e meia dando uma lida nesse penúltimo mito aqui, ó, iluminação como bem-aventurança eterna, tá? Tem detalhes aqui que, se a gente fosse explorar, a gente ficaria aqui, sei lá, um mês pelo menos, né? É a ideia de que o que você chama de meu entendimento é meramente uma interpretação. Então, mas é tão bom, é incrível, é uma interpretação.
Por isso que uma pessoa passa por uma experiência que é a mesma que outra experiência passou, e ela diz, pô, foi bom, e a outra diz, que droga. São interpretações, interpretações. É incrível. Tudo isso que você está dizendo que é o mundo é meramente uma interpretação tua. Isso só existe no seu instrumento de experiência. Como é que a gente chama isso? O mundo do Jiva, o Jiva Shristi. Só existe aí. Portanto, só você tem como lidar com isso, usando, né, o raciocínio, usando as escrituras, porque a lógica é das escrituras, e com a orientação devida. Certo? Esse é o tipo de conhecimento que a gente está usando aqui. É um conhecimento escritural, é de escritura, que, segundo o Vedanta, é uma autoridade em si mesmo, porque é uma revelação. Não é um conhecimento habitual, um conhecimento de objetos, de coisas, não. Ele trabalha com outro tipo de análise, é tipo essa aqui que a gente está vendo. E ele é lógico, né? A gente aqui está raciocinando o tempo todo. Aliás, o Vedanta ele demanda um esforço intelectual considerável. Eu li isso do James há uns 6, 7 anos atrás, eu não tinha entendido o que ele falava. Demanda mesmo investigar. Você trabalha em plataformas muito sutis de objetos, né? Você fica contrapondo a objetos enganosos sutis outros objetos muito mais precisos. Tudo muito sutil, muito delicado. O seu intelecto ele vai se afiando, o seu discernimento vai ficando cada vez mais aguçado, né? É uma questão de persistência mesmo. Mas também quem chegou até aqui não tem como encontrar nada além disso aqui também, né? O Vedanta é tão bom que ele é autoimplosivo, né? Ele é um meio de conhecimento, né? Ele serve para atravessar o rio. Depois você não vai ficar carregando o barco na cabeça, como falava o Buda, né? Tá joia, pessoal? Então, vamos encerrar por aqui? Vamos lá, Marcelo? Então, aqui, né? Purunamada é a ilimitação que somos, né? É isso que o ser humano fica buscando nos objetos, né? Nessas construções mentais dele, a ilimitação que ele é. Aí vamos lá, direto do Isha Upanishad. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, o primeiro Dakshinamurti, gratidão a essa sucessão de professores e alunos, gratidão a esse conhecimento maravilhoso, o cancelador da ignorância. Obrigado, gente. Até a próxima. Boa noite para todo mundo.